O que você está fazendo aqui, sua velha miserável? Vá embora! Minha nora gritou enquanto me encarava com desprezo do terraço da minha própria casa de praia em Florianópolis. Eu havia chegado cedo naquela manhã, esperando encontrar minha casa vazia e silenciosa como de costume. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O sol brilhava sobre minha casa de praia em Florianópolis, naquela sexta-feira. Eu dirigia com as janelas abertas, sentindo a brisa marinha e imaginando os dias tranquilos que teria em meu refúgio pessoal. Aos 70 anos, esses momentos de paz eram meu maior tesouro, momentos que eu havia construído costurando dia e noite por 2 décadas. Quando virei a esquina e vi 3 carros desconhecidos na minha garagem, meu coração disparou. Música alta vazava pelas janelas abertas. Crianças corriam pelo gramado que eu mesma cortava todos os fins de semana, pisoteando meus gerânios vermelhos. Latinhas de cerveja jaziam espalhadas pelo jardim que eu cultivava com tanto amor. Estacionei, mãos tremendo nas chaves, e encarei minha própria casa como se fosse um lugar estranho. Na entrada, avistei Jéssica, minha nora, usando meu avental favorito, aquele que eu mesma bordei. Seu olhar frio me encontrou antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Jéssica, não sabia que vocês estavam aqui, consegui dizer tentando manter a compostura. Esta é a minha casa. Venho aqui todo feriado há 20 anos. O riso dela cortou o ar como uma faca. Ah, por favor, zombou. Rafael me disse que poderíamos usar a casa pelo tempo que quiséssemos. Além disso, estamos fazendo algo produtivo aqui. Você só vem para reclamar e atrapalhar nossos planos em família. Mais pessoas apareceram atrás dela. Sua irmã Verônica, com adolescentes mal-educados, sua mãe de cabelos grisalhos que me olhava com desdém, um homem de camisa havaiana, uma jovem com um bebê, outro homem fumando na minha varanda. Todos me encaravam como se eu fosse a intrusa. É essa a sogra famosa de quem você tanto fala? Perguntou a mãe de Jéssica com desprezo. Pensei que ela seria mais imponente. Ela parece bem comum. Risadas zombeteiras me atingiram como agulhas. 70 anos de vida, e eu estava sendo humilhada na minha própria propriedade por estranhos. Perguntei por Rafael, meu filho, certa de que haveria alguma explicação. Rafael está trabalhando como sempre, respondeu Jéssica, cruzando os braços. Ao contrário de você, ele tem responsabilidades de verdade. Olha, Isabel, não há espaço para você aqui. Os quartos estão todos ocupados. Congelei. Minha nora estava me expulsando da minha própria casa. A casa que construí tijolo por tijolo depois de ficar viúva. A casa pela qual trabalhei como costureira por anos, dedos sangrando na máquina de costura, para pagar cada centavo. Esta casa é minha, Jéssica, falei, minha voz mais fraca do que gostaria. Eu tenho os documentos, eu pago as contas. Ah, já chega, ela me interrompeu. É sempre a mesma coisa. Como é sua, como você paga. Rafael é seu filho, não é? O que é seu também é dele, e o que é dele também é meu. É assim que famílias normais funcionam. As crianças pararam de brincar. Todos me observavam, me julgando, esperando minha reação. A humilhação queimava minhas bochechas, mas algo dentro de mim se recusava a se quebrar. Uma adolescente se aproximou. Por que você não vai para um hotel? Minha tia está certa. Não há espaço para mais ninguém aqui. Está tudo bem, querida, respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Eu entendo a situação perfeitamente. Jéssica sorriu em triunfo. Os outros pareciam satisfeitos, como se tivessem testemunhado uma vitória justa. Eles não faziam ideia do que haviam desencadeado. Ao me afastar da minha casa, minha mente viajou 20 anos no passado. Eu tinha 50 anos então, recém-viúva, com Rafael com apenas 25. Lembrei do arquiteto me olhando com desconfiança quando eu, uma simples costureira, disse que queria construir uma casa de praia. Senhora Aguilar, isso vai custar pelo menos 45 mil, ele advertiu. A senhora tem certeza?
Coloquei minha caderneta de poupança na frente dele com exatamente 45 mil dólares economizados centavo por centavo, cada ponto de costura representando um tijolo a mais do meu sonho. Por 2 anos, todo fim de semana, supervisionei a construção. Carreguei areia, pintei paredes, plantei cada árvore. Rafael me ajudava quando não tinha aulas. Juntos, escolhemos os azulejos, a cor das paredes, a posição das janelas para capturar a brisa do mar. Mãe, a senhora é a mulher mais forte que conheço, ele me disse quando terminamos. Algum dia, quando eu tiver uma família, vou contar para eles como minha mãe construiu este paraíso com puro amor e trabalho duro. E agora, aquele mesmo garoto permitia que sua esposa me humilhasse no lugar que construí com tanto sacrifício. A casa não era apenas paredes e telhado, era o símbolo da minha independência como viúva, a prova de que uma mulher sozinha podia se virar sem depender de ninguém. Cada objeto naquela casa tinha uma história. A mesa de jantar comprada com dinheiro de vestidos de debutante, as cortinas que costurei com tecido em liquidação, o jogo de panelas que me custou 1 ano sem roupas novas. E Jéssica sabia disso tudo. Nos primeiros anos do casamento, ela se comportava como uma nora grata. Ah, senhora Maguilar, que casa linda a senhora tem. A senhora deve ter muito orgulho de tudo o que conquistou. E quando foi que tudo mudou? Talvez quando Rafael conseguiu aquele emprego com salário melhor e ela parou de trabalhar. Ou quando compraram a própria casa e ela começou a se sentir superior à costureira viúva que morava em um apartamento pequeno. Os sinais estavam lá há anos, mas eu os ignorei. Os comentários sobre minha idade. A senhora deveria descansar mais. Não é bom trabalhar tanto na sua idade. As sugestões sobre minhas roupas. Por que a senhora não compra algo mais moderno? Rafael ganha bem agora. Agora eu entendia que ela vinha planejando isso há muito tempo. A invasão não foi espontânea, mas calculada para me humilhar e tomar o que construí com tanto esforço. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, senti algo que não sentia há décadas. Uma raiva fria e pura subindo do meu estômago. Não era aquela raiva cega que faz você gritar. Era algo muito mais perigoso. A raiva inteligente de uma mulher que sobreviveu à pobreza, à viuvez e a décadas de trabalho duro. Jéssica cometeu um erro fatal ao me subestimar. Ela pensou que eu era uma velhinha inofensiva que ficaria calada diante da humilhação. Não sabia que estava lidando com uma mulher que construiu um império a partir de $1 de cada vez, que criou um filho sozinha, que enfrentou o mundo de mãos vazias e venceu. O hotel Praia Dourada me custou 85 reais a noite, dinheiro que não planejei gastar porque deveria estar dormindo na minha própria cama. Não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso arrogante de Jéssica e ouvia suas palavras venenosas. Às 6 da manhã, já estava acordada, tomando café e planejando o meu próximo passo. Decidi voltar para tentar conversar com calma. Talvez tivesse sido um mal-entendido. Talvez Rafael aparecesse e resolvesse tudo. Às 8 da manhã, encontrei a porta trancada. Minha própria porta. Tive que tocar a campainha como uma visita. Verônica atendeu, ainda de pijama e irritada. "O que você quer agora?" Perguntou sem me cumprimentar. "Bom dia", respondi com dignidade. "Vim pegar algumas coisas pessoais e preciso conversar com Jéssica." "Jéssica está dormindo, e suas coisas não estão mais aqui. Nós as colocamos em sacolas na garagem para não atrapalharem." Senti como se tivessem me esfaqueado no peito. Minhas coisas em sacolas na garagem, como lixo. Ela me deixou entrar, mas me senti como uma intrusa na minha própria casa. O cheiro era diferente. Comida estranha, cigarro e perfume barato. A sala estava cheia de colchões infláveis e roupas jogadas. Meus móveis escolhidos com tanto carinho estavam manchados. Quando entrei na cozinha, meu coração quase parou. O fogão estava coberto de gordura queimada. A pia transbordava de pratos sujos que já cheiravam mal. Minhas melhores panelas tinham manchas permanentes. "Onde estão meus pratos de porcelana?"
Perguntei com voz trêmula. Ah, alguns quebraram. As crianças estavam brincando. A Jéssica diz que eles eram muito velhos mesmo. Meus pratos de porcelana, comprados um por um durante anos, economizando para completar o jogo, que só usava em ocasiões especiais porque os cuidava como tesouros, quebrados, descartados como sem valor. No quarto principal, encontrei a mãe de Jéssica organizando roupas no meu armário. 2 garotos desconhecidos dormiam na minha cama. Meus travesseiros estavam no chão, cobertos de manchas. Todas as minhas roupas pessoais estavam enfiadas em sacolas plásticas como se fossem lixo para doação. Senhora, preciso que tire essas crianças da minha cama, disse com firmeza. Sua cama, ela zombou. Jéssica me disse que você não ia mais usar este quarto. As crianças precisam dormir confortavelmente, não no chão. Era um pesadelo. Na minha própria casa me tratavam como intrusa, como se meus 30 anos de trabalho e sacrifício não significassem nada. Encontrei Jéssica no terraço, bebendo café na minha caneca favorita, usando meu hobby, falando ao telefone. Sim, mamãe, a casa é linda. Não se preocupe, eu já resolvi tudo. A sogra já entendeu como as coisas são agora. Ela ria enquanto falava, como se minha humilhação fosse uma piada engraçada. Quando me viu, desligou e me olhou irritada. O que você está fazendo aqui tão cedo? Pensei que tinha ficado claro que não havia espaço para você. Tentei argumentar que a casa era legalmente minha, que pagava os impostos e a manutenção, que tinha todos os documentos. Ela descartou tudo com um gesto. Não comece com seus dramas legais. Rafael é seu filho, não é? Os filhos herdam dos pais. É normal. Além disso, estamos cuidando melhor da casa do que você. Olhe como está cheia de família. Feliz? Vocês destruíram minha cozinha, quebraram meus pratos e colocaram minhas roupas em sacolas. Bem, a senhora tem um monte de coisas velhas que não servem para mais nada. Nós lhe fizemos um favor. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Essa mulher tinha invadido minha casa, destruído meus pertences, humilhado minhas memórias, e ainda tinha a audácia de dizer que me fez um favor. Perguntei por Rafael novamente. Ela insistiu que ele estava trabalhando, mas completamente de acordo com tudo aquilo. Na verdade, foi ideia dele. Ele disse: é hora desta casa ser usada para algo produtivo em vez de ficar vazia, esperando pelas suas visitas ocasionais. Aquela mentira partiu meu coração. Conhecia meu filho melhor que ninguém. Rafael jamais teria planejado algo assim pelas minhas costas. Mas então, por que ele não estava ali me defendendo? Voltei naquela tarde com uma desculpa para pegar remédios. Jéssica estava ocupada organizando um churrasco com sua família estendida e não me acompanhou. Aproveitei para inspecionar os danos. No armário secreto atrás do principal, onde guardava documentos importantes e objetos de valor sentimental, descobri o impensável. O espaço havia sido violado. Meus documentos estavam espalhados, alguns no chão. As joias herdadas da minha mãe tinham desaparecido. Os títulos de propriedade estavam amassados. Mas o mais alarmante foram os papéis que não me pertenciam, documentos legais com os nomes de Rafael e Jéssica. Um pedido de mudança de propriedade para o nome de Rafael, alegando que eu, devido à idade avançada e condição mental deteriorada, não era mais capaz de gerenciar propriedades de valor. Condição mental deteriorada? Eu que gerenciei minhas finanças perfeitamente por 70 anos, que construí uma fortuna do zero, que ainda trabalhava e mantinha minha independência? Eles queriam me declarar incapaz para roubar minha casa. O papel datava da semana anterior. Isso confirmava que a invasão não foi espontânea, mas parte de um plano elaborado. No fundo dos documentos, encontrei uma avaliação imobiliária de $300. 000 e uma nota com a caligrafia de Jéssica. Com este dinheiro, podemos comprar um apartamento maior e mandar as crianças para a escola particular. Só precisamos que R assine os papéis. E para a velhinha, não causar nenhum problema. A velhinha. Era assim que me chamavam.
A velhinha que não deveria causar problemas enquanto me despojavam de tudo o que construí. Coloquei todos os documentos na minha bolsa como prova. Isso não era apenas uma invasão familiar, era um roubo planejado, uma fraude elaborada com meu próprio sangue como cúmplice. Do terraço do hotel, observei minha casa com binóculos que comprei em uma loja de artigos esportivos. Passei a noite organizando os documentos encontrados, fazendo anotações, preparando-me para o que viria. Sabia que Rafael apareceria eventualmente. O plano deles não poderia ser executado sem sua assinatura pessoal. Na manhã de segunda-feira, ele finalmente chegou. Vi seu Toyota novo estacionar na minha garagem como se nada tivesse acontecido. Ele cumprimentou Jéssica com um beijo na bochecha, abraçou algumas crianças, agindo normalmente, como se sua mãe não tivesse sido humilhada e expulsa de sua própria casa, como se não fosse cúmplice de uma fraude para roubar minha propriedade. Esperei 20 minutos antes de caminhar em direção à casa. Precisava que ele se sentisse confortável, que acreditasse estar no controle. Quando toquei a campainha, foi ele quem abriu. "Mãe", disse com aquele sorriso forçado que usava quando sabia ter feito algo errado, o mesmo de quando o pegava mentindo sobre notas escolares. "Como a senhora está? A Jéssica me disse que a senhora veio no fim de semana." "A Jéssica te disse?" Repeti lentamente. "Foi só isso que ela te disse, Rafael?" Ele ficou nervoso, começou a mexer nas chaves do carro como sempre fazia ao mentir. Alegou que já tínhamos conversado sobre usar a casa, que eu vinha pouco, que a família de Jéssica precisava de um lugar para se reunir. "Ah, entendi. E nós também conversamos sobre me declarar mentalmente incapaz?" Seu rosto empalideceu. "O quê? Do que a senhora está falando?" Tirei os documentos da bolsa e os mostrei. "Estou falando disso. Pedido de transferência de propriedade devido à incapacidade mental da proprietária. Isso te soa familiar?" Suas mãos tremeram ao pegar os papéis. Por um momento, vi meu verdadeiro filho, o menino assustado que criei sozinha, mas o momento durou apenas segundos antes que Jéssica aparecesse atrás dele. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com voz controladora. "Rafael, pensei que tínhamos concordado que não havia nada para conversar." "Jéssica, ela encontrou os papéis." "Que papéis?" fingiu inocência. "Rafael, sua mãe está confusa de novo. Você sabe como ela fica quando está estressada." "Não estou confusa, Jéssica." "E também não estou senil, como diz o relatório médico falso que você pagou 50 ilharres para fazer." A máscara caiu. Seus olhos se encheram de ódio. "Você estava espionando nossas conversas privadas." "Estava defendendo minha casa de invasores e ladrões." "Ladrões!" gritou. "Não somos ladrões. Rafael é seu filho. Ele tem direito a esta propriedade. Rafael tem direito a herdar quando eu morrer, não a me roubar enquanto estou viva." "Por favor, a senhora já está velha, Isabel." "Quantos anos mais vai viver? Por que não nos deixa fazer algo produtivo com esta casa, em vez de ela ficar vazia, esperando suas visitas ocasionais?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael estava cabisbaixo como criança castigada. A mãe e a irmã de Jéssica ouviam do terraço. As crianças observavam com curiosidade. "Você realmente acabou de sugerir que minha mãe se apresse em morrer para que você possa ter a casa dela?" Rafael finalmente ergueu a voz. "Não disse isso", Jéssica se defendeu. "Só disse que ela não precisa de tantas propriedades na idade dela." "Quem é você para decidir o que preciso ou não?" perguntei diretamente. "Quem pensa que é para invadir minha casa, destruir meus pertences, roubar minhas joias e planejar me despojar com documentos falsos?" "Não roubamos nada." "Não? Então onde estão os brincos de pérola que minha mãe me deixou? Onde está o relógio de ouro do meu falecido marido? Onde estão as moedas de prata que eu tinha guardado?" Rafael me olhou surpreso. "Que moedas de prata?" "As que sua esposa sabe sobre por que vasculhou todos os meus documentos privados, procurando maneiras de me roubar." "Isso é mentira", Jéssica gritou, mas seu rosto atraiu. "Rafael, preciso que você me diga a verdade agora."
Você sabia sobre os papéis de transferência de propriedade? Eu. Diga a ela, Jéssica gritou. Diga que você sabia. Diga que concordou. Diga que é hora de pensar na sua família de verdade em vez de agradar sua mãe a vida inteira. Cale a boca, Jéssica. Rafael finalmente explodiu. Apenas cale a boca. Todos ficamos em silêncio. Rafael nunca gritava com sua esposa. Era um homem tranquilo que evitava conflitos e buscava paz. Vê-lo perder o controle foi chocante. Mãe, disse com lágrimas nos olhos, eu nunca quis que as coisas chegassem a isso. Mas você sabia sobre os papéis, não sabia? Sim ou não? Sim, sussurrou. Eu sabia. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Uma coisa era suspeitar da traição do meu filho, outra, completamente diferente, era ouvi-lo confirmar isso com sua própria voz. E o relatório médico falso também? Jéssica disse que era apenas uma formalidade que todos os filhos têm que fazer quando os pais chegam a uma certa idade. Que era normal, que era para proteger a senhora. Me proteger do quê, Rafael? De tomar decisões ruins com seu dinheiro. Que decisões ruins? Gastar meu dinheiro na minha casa para minhas férias? Não, mãe, mas Jéssica está certa que a casa fica vazia e nós temos despesas, temos crianças que precisam. E é por isso que você decidiu me roubar em vez de pedir ajuda. Não estamos roubando a senhora, Jéssica interrompeu. Estamos ajudando a senhora a ser mais prática com seu dinheiro. Me ajudando a ser prática ao falsificar relatórios médicos, inventar que tenho demência e invadir minha casa como ladrões? Já chega, Jéssica gritou. Rafael, diga a verdade de uma vez. Diga que você já falou com o advogado, que os papéis estão prontos, que só falta sua assinatura. Diga que é hora de agir como um homem em vez de uma criança obediente. Rafael me olhou com olhos cheios de vergonha e dor. Mãe, sinto muito. Está pedindo perdão e, ao mesmo tempo, vai me roubar a casa. Não é roubar, é garantir o futuro dos meus filhos, destruindo o presente da sua mãe. Ele não respondeu. Ficou ali, preso entre sua esposa que o pressionava para assinar minha sentença de morte financeira e sua mãe que o olhava com o coração partido. Está tudo bem, Rafael, finalmente disse. Entendo. Sei onde suas lealdades estão. Virei-me para sair, mas parei para olhar todos eles. Só mais uma coisa. Vocês pensaram que Isabel Aguilar era uma velhinha indefesa que desistiria sem lutar. Vocês estavam errados. Lutei contra a pobreza e venci. Lutei contra a viuvez e venci. Construí esta propriedade tijolo por tijolo quando vocês nem sequer estavam na minha vida. E agora vou lutar contra vocês e também vou vencer. O sorriso triunfante desapareceu do rosto de Jéssica. Pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Com qual advogado? Perguntou com voz trêmula. Você não tem dinheiro para batalhas legais. Sorri. Quem disse a você que não tenho dinheiro, querida? Dirigi direto para o banco. Precisava verificar exatamente quanto dinheiro tinha disponível para esta guerra. Nos últimos 20 anos, continuei economizando religiosamente, mesmo depois de terminar de pagar a casa. Todo mês, guardava R$ 300 da minha pensão e do trabalho de costura. Aprendi cedo que dinheiro economizado era poder, segurança, liberdade. O Senhor. Javier, gerente do banco, me conhecia há 15 anos, um homem sério que sempre respeitou minha disciplina financeira. Quando me mostrou os números na tela, sorri pela primeira vez em dias. Tinha R$ 87 mil em poupança, R$ 23 mil em certificados de depósito e R$ 12 mil na conta corrente. R$ 122 mil no total. Jéssica havia se enganado completamente. Pensou que eu era uma velhinha pobre, dependente de uma pensão miserável. Não sabia que Isabel Aguilar tinha sido uma trabalhadora incansável a vida inteira, economizando cada centavo para se proteger exatamente deste tipo de situação. Sr. Javier, preciso que congele qualquer tentativa de terceiros de acessar minhas contas, e preciso de uma carta oficial,
confirmando minha capacidade mental para gerenciar minhas finanças. Claro, Isabel. Há algum problema? Minha família está tentando me declarar mentalmente incapaz para tomar meus bens. O rosto dele ficou sério. Isso é muito grave. A senhora precisa de um advogado especializado? Sim, por favor. Ele me deu o nome e número de Thomas Galindo, especialista em direito de família e fraude de bens. Ele é o melhor nestes casos. Diga que eu a enviei. Saí do banco com nova energia. Não era apenas a tranquilidade de ter recursos financeiros para me defender, mas a clareza mental de ter um plano concreto. Liguei para Thomas Galindo do estacionamento. Sua secretária me deu consulta para aquela mesma tarde. Passei o resto da manhã organizando todos os documentos, os papéis falsos de transferência, fotos dos danos à casa, lista de itens roubados e cópias dos meus títulos de propriedade legítimos. Também imprimi capturas de tela das redes sociais de Verônica, onde se gabava de sua nova casa de praia. Às 16 horas, estava no elegante escritório de Thomas Galindo, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, olhos inteligentes e maneiras profissionais que inspiravam confiança imediata. Senhora Aguilar, conte tudo desde o começo. Não omita um único detalhe. Narrei a história inteira. A invasão, as humilhações, os documentos fraudulentos, o relatório médico falso, as joias roubadas, a traição de Rafael. Ele fez anotações detalhadas, fazendo perguntas precisas que demonstravam sua experiência. A senhora tem os documentos de propriedade originais? Sim, todos. A casa está 100% no meu nome. Paguei cada centavo e tenho todos os recibos dos últimos 20 anos. O médico que supostamente assinou o relatório já a examinou? Nunca na minha vida, nem sei o nome dele. Excelente. Isso é falsificação de documentos médicos, um crime federal. A senhora tem documentação das joias roubadas? Tenho. Algumas são seguradas, especialmente o relógio do meu falecido marido, por R$ 3.000. Thomas sorriu. Senhora Aguilar, seu caso é sólido, muito sólido. Temos invasão de propriedade, roubo, falsificação de documentos, tentativa de fraude e, possivelmente, corrupção médica. Sua família se meteu em uma grande encrenca. O que podemos fazer? Várias coisas. Primeiro, amanhã entraremos com ação de despejo por invasão ilegal. Segundo, denunciaremos o roubo das joias à polícia. Terceiro, denunciaremos a falsificação médica à junta médica e ao promotor público. E quarto, solicitaremos ordem de restrição para impedi-los de usar seu nome fraudulentamente. Quanto tempo isso vai levar? O despejo pode ser imediato se o juiz vir evidências claras de invasão. Em casos assim, onde invasores não têm direito legal à propriedade, a lei age rapidamente. Quanto vai custar? Meus honorários são R$ 5.000 para todo o processo. Posso pagá-los hoje mesmo, se quiser. O sorriso dele se alargou. Gosto de trabalhar com clientes que levam sua defesa legal a sério. Senhora Aguilar, sua família pensou que a senhora era uma velhinha indefesa, mas estavam errados. A senhora é uma mulher preparada. Estou me preparando para me defender do mundo há 70 anos, advogado. Não vou parar agora. Excelente atitude. Uma pergunta importante. A senhora está disposta a ir até o fim? Porque quando começarmos este processo, sua relação com seu filho provavelmente será irreparável. Fiquei em silêncio, pensando em Rafael, no menino que ele foi, no homem que poderia ter sido, no covarde que se tornou. Advogado, meu filho me traiu por dinheiro, me declarou mentalmente incapaz por dinheiro e me humilhou publicamente por dinheiro. Se nossa relação pode se quebrar tão facilmente por causa de dinheiro, então nunca foi uma relação de verdade. E se ele tentar se arrepender durante o processo, deveria ter pensado nisso antes de assinar papéis para me roubar. Pedidos de desculpas depois de ser pego não contam. Thomas assentiu com respeito. Entendido. Vamos prosseguir com tudo amanhã de manhã. Há mais uma coisa, advogado.
Quero que eles entendam que subestimaram completamente seu oponente. Quero que aprendam que as consequências de trair a família são reais e permanentes. O que a senhora tem em mente? Quero que este processo seja público. Quero que todos os amigos, vizinhos e conhecidos deles saibam exatamente o que fizeram. Quero que o custo social da traição seja tão alto quanto o custo legal. Isso pode ser arranjado. Os registros do tribunal são públicos e podemos garantir que a mídia local ouça sobre um caso tão escandaloso. Saí daquele escritório completamente transformada. Não era mais Isabel Aguilar, a mãe traída e humilhada. Agora era Isabel Aguilar, a mulher que se defendia com todas as armas legais à sua disposição. Naquela noite, do meu quarto de hotel, liguei para minha irmã Laura em Tijuca e contei tudo. Isabel, não posso acreditar que Rafael faria isso depois de tudo o que você sacrificou por ele. Não importa mais o que sacrifiquei, Laura. O que importa é o que vou recuperar. Desliguei e sentei na cama, olhando em direção à minha casa. Da janela do hotel, via as luzes acesas, a música ainda tocando, a celebração continuando como se nada tivesse acontecido. Amanhã seria um dia muito diferente para todos eles. Sorri na escuridão. Isabel Aguilar havia voltado para a guerra. Na terça-feira, às 8 da manhã, Thomas Galindo chegou à minha casa com documentos legais, um policial e um notário público. Cheguei no mesmo horário em um táxi, vestida com meu melhor terno cinza e carregando uma pasta cheia de provas. A família de Jéssica tomava café no meu terraço quando viram a caravana legal estacionar. Vi Jéssica deixar cair sua xícara quando reconheceu as placas oficiais da viatura policial. Bom dia, Thomas disse com voz forte e profissional. Sou o advogado Thomas Galindo, representante legal da senhora Isabel Aguilar, legítima proprietária desta propriedade. Viemos entregar uma ordem de despejo imediata por invasão ilegal. Jéssica saiu correndo do terraço com expressão de pânico. O que o senhor está falando? Esta é a casa do meu marido. Temos o direito de estar aqui. Senhora, o policial respondeu, a senhora tem algum documento que comprove direitos legais sobre esta propriedade? Meu marido é o filho da proprietária. Ele me deu permissão. Onde está seu marido neste momento? Ele está no trabalho. Thomas pegou os primeiros documentos. Aqui tenho a escritura original da propriedade completamente em nome da senhora Isabel Aguilar. Também tenho os recibos de impostos dos últimos 5 anos, todos pagos pela senhora Aguilar. E esta ordem de despejo imediata do tribunal por invasão sem consentimento da proprietária. A mãe de Jéssica apareceu, visivelmente nervosa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, disse com voz calma, mas firme, é que vocês invadiram minha casa sem consentimento, destruíram minha propriedade, roubaram meus pertences e tentaram me despojar do trabalho da minha vida usando documentos falsos. Agora vão enfrentar as consequências legais. Verônica saiu da casa gravando tudo no celular. Isso é abuso de idosos. A senhora é louca e está nos assediando. Senhorita, o notário interveio, pare de gravar imediatamente. Este é um processo legal oficial e a senhorita não está autorizada a documentá-lo. Thomas pegou mais papéis. Também tenho uma queixa formal pelo roubo de joias e objetos de valor com lista detalhada de todos os itens que faltam e seus valores estimados. Não roubamos nada, Jéssica gritou. Onde estão os brincos de pérola que pertenciam à mãe da senhora Aguilar? Perguntou o policial. Eu não sei de que brincos o senhor está falando. E o relógio de ouro do falecido marido da senhora Aguilar segurado por 3.000? Jéssica ficou em silêncio, o rosto vermelho de vergonha. Além disso, Thomas continuou, temos evidências de falsificação de documentos médicos para tentar declarar a senhora Aguilar mentalmente incapaz. Este é um crime federal passível de pena de prisão. Documentos médicos? O policial perguntou. Que tipo de documentos? Mostrei os papéis encontrados. Um relatório falso alegando que tenho demência senil assinado por um médico que nunca me examinou, pago com 50 reais para facilitar o roubo da minha propriedade. O policial revisou os documentos e franziu a testa.
Isso é muito sério, senhora. A senhora pagou por um relatório médico falso? Eu não, Jéssica gaguejou. Nós só queríamos ajudá-la. Ela é muito velha para gerenciar tantas propriedades. E por isso vocês decidiram roubar a casa dela usando documentos fraudulentos? Nesse momento, Rafael chegou dirigindo em velocidade máxima. Saiu do carro com expressão de total desespero. O que está acontecendo aqui? Perguntou ofegante. Sua esposa e sua família estão sendo legalmente despejadas da propriedade da sua mãe por invasão ilegal. Thomas explicou. E o senhor está sendo citado como cúmplice em tentativa de fraude de bens. Fraude de bens? Mostrei os documentos. Os papéis de transferência que você ia assinar para roubar minha casa. Os papéis que sua esposa tinha escondido no meu armário secreto. Rafael empalideceu. Mãe, posso explicar? Não há mais nada para explicar. Você já tomou sua decisão. Mas eu não queria que chegasse a isso. E não queria que chegasse a quê? A eu me defender? Esperava que eu ficasse calada enquanto roubavam o trabalho da minha vida? Jéssica se aproximou de Rafael e sussurrou algo em seu ouvido. Ele balançou a cabeça. O que sua esposa está te dizendo, Rafael? Ela quer que eu diga à polícia que a senhora tem problemas mentais, que inventa coisas. O quê? E o que você vai dizer? Rafael me olhou nos olhos pela primeira vez em dias. Vi o menino assustado que ele tinha sido, mas também o homem covarde que se tornara. Eu não sei o que dizer, mãe. Então não diga nada. Thomas pegou os últimos documentos. Senhor Rafael Aguilar, aqui está sua citação oficial. O senhor tem 3 dias para comparecer ao Tribunal de Família para responder às acusações de cumplicidade em tentativa de fraude de bens contra um idoso. Cumplicidade? Sua assinatura está nos documentos do pedido de transferência de propriedade. Seu nome está no pedido de incapacidade mental da sua mãe. O senhor autorizou o uso fraudulento desta propriedade. O senhor é legalmente responsável por todos os danos. Mas sou o filho dela. Ela não pode processar o próprio filho. Senhor Aguilar, o policial interveio. A lei não abre exceções para parentesco quando se trata de fraude e roubo. Um crime é um crime, não importa quem o comete. A mãe de Jéssica começou a chorar. Isso é injusto. Somos família. Famílias não se processam. Famílias também não se roubam, respondi. Mas vocês decidiram quebrar essa regra primeiro. Thomas olhou para o relógio. Vocês têm exatamente 2 horas para recolher seus pertences pessoais e deixar a propriedade. Qualquer item que pertença à senhora Aguilar deve ficar aqui. O policial supervisionará o processo para garantir que não levem nada que não lhes pertença. 2 horas? Verônica gritou. Isso é impossível. Temos crianças, temos bagagem. A senhorita deveria ter pensado nisso antes de invadir a propriedade de outra pessoa, o notário respondeu. Jéssica se aproximou de mim com lágrimas nos olhos, não mais de tristeza, mas de pura raiva. Você vai pagar por isso. Vai pagar caro por nos humilhar. Rafael, diga alguma coisa. Defenda sua família. Rafael me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Não era amor, respeito ou arrependimento. Era ressentimento puro. Mãe, a senhora realmente vai levar isso adiante? Rafael, eu já levei. Você me trouxe até aqui. Mas somos família. Família? Repeti lentamente. Família invade casas? Família rouba joias? Família falsifica documentos médicos? Família humilha seus idosos em público? Nós só queríamos. Vocês queriam me roubar e eu quero justiça. Thomas fechou sua pasta. Senhoras e senhores, vocês têm 2 horas. O relógio já começou. Fiquei parada no meu jardim, assistindo ao plano que criaram para me destruir, desmoronar. Isabel Aguilar havia contra-atacado e vencido a primeira rodada. As 2 horas mais longas da minha vida passaram como um filme de drama familiar em câmera rápida. Do deck da minha casa recuperada, assisti à invasão planejada com tanto cuidado se desfazer completamente. A mãe de Jéssica foi a primeira a se quebrar. Depois de meia hora de choro,
sentou-se nas escadas e se recusou a ajudar. Isso é culpa sua, Jéssica. Você me disse que estava tudo resolvido, que a velhinha tinha aceitado tudo. Mãe, cale a boca e me ajude, Jéssica respondeu, enfiando roupas desesperadamente em sacolas plásticas. A velhinha armou uma cilada para nós. Agiu como indefesa e acontece que tinha advogados e dinheiro guardado. As crianças corriam chorando, sem entender por que tinham que deixar o paraíso onde brincavam. Um menino de cerca de 8 anos se aproximou de mim. Senhora, por que está nos expulsando? Não fizemos nada de errado. Meu coração se partiu um pouco. As crianças eram inocentes, usadas como peões no plano dos pais. Não estou expulsando você porque fez algo errado, expliquei suavemente. Estou pedindo para sair porque esta é minha casa e sua família veio sem minha permissão. Mas minha mãe disse que era nossa casa agora. Sua mãe estava errada. Jéssica ouviu e se aproximou furiosa. Não fale com meus filhos, você não tem o direito de confundi-los ainda mais. Não estou confundindo. Você os confundiu ao trazê-los para uma casa que não era sua. Esta casa é nossa. Rafael é filho dela. Os filhos herdam dos pais. Os filhos herdam quando os pais morrem, não quando estão vivos e saudáveis. A senhora já é velha. Para que precisa de uma casa tão grande na sua idade? Senhora, Thomas interveio. Cada comentário sobre a idade da minha cliente está sendo documentado como evidência adicional de discriminação e abuso psicológico contra um idoso. Jéssica se calou imediatamente. Uma semana depois do despejo, minha casa de praia havia recuperado sua paz original. Contratei um serviço de limpeza profissional por 700 reais para apagar todos os vestígios da invasão. Os cheiros estranhos haviam desaparecido, as manchas se foram e meus móveis estavam de volta em seus lugares. Mas a verdadeira justiça estava apenas começando. Thomas me ligou na sexta-feira com notícias que me fizeram sorrir pela primeira vez em semanas. Senhora Aguilar, tenho atualizações importantes. O médico que assinou o relatório falso foi suspenso pela junta médica. A investigação revelou que ele havia assinado pelo menos 12 relatórios semelhantes em troca de dinheiro. E as consequências legais para Rafael e Jéssica, essa é a melhor parte. O promotor decidiu prosseguir com acusações criminais por fraude de bens e conspiração. Não é mais apenas uma questão civil, é um caso criminal agora. O que isso significa exatamente? Significa que podem pegar tempo de prisão se forem considerados culpados, e também que todas as taxas legais que tiveram que pagar têm sido enormes. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Verônica, a irmã de Jéssica, chorando ao telefone. Isabel, por favor, precisamos conversar. A Jéssica está desesperada. O Rafael já gastou mais de 15 mil reais em advogados e os processos nem terminaram ainda. E o que isso tem a ver comigo? Nós queremos pedir desculpas, queremos consertar as coisas. Você quer consertar as coisas ou precisa que eu retire as ações porque vocês estão ficando sem dinheiro? Senhora, por favor. A Jéssica tem crianças para sustentar. O Rafael pode perder o emprego se isso se tornar público no escritório dele. Ela deveria ter pensado nas crianças antes de planejar me roubar, e Rafael deveria ter pensado no emprego antes de falsificar documentos médicos. Mas a senhora já recuperou sua casa, já venceu. Por que continuar nos punindo? Porque recuperar minha casa não apaga a humilhação. Não devolve as joias roubadas. Não elimina o dano psicológico de ser traída pelo meu próprio filho. Podemos devolver as joias. Estão na casa da minha mãe. As joias que vocês levaram, por engano, as joias que acidentalmente roubaram durante a confusão da mudança? Senhora, por favor. Verônica, diga à sua irmã que se quiser conversar comigo, pode vir aqui pessoalmente e trazer todas as joias roubadas. Desliguei o telefone, sentindo uma estranha mistura de satisfação e tristeza. A satisfação vinha de assistir ao plano que projetaram para me destruir desmoronar.
A tristeza vinha de saber que meu relacionamento com Rafael provavelmente havia acabado para sempre. 2 dias depois, Jéssica apareceu na minha porta. Veio sozinha, sem Rafael, com uma sacola na mão e olhos inchados de chorar. Isabel, vim devolver suas coisas e pedir desculpas. Ela se sentou na sala como criança repreendida, colocou a sacola na mesa e começou a tirar minhas joias uma por uma. Aqui estão os brincos de pérola, aqui está o relógio de ouro, aqui estão as moedas de prata. E aqui está o colar que eu também, quer dizer, que nós também levamos por engano. Por engano. Senhora, a verdade é que eu as levei, mas não foi para roubar, foi para vender. Precisávamos do dinheiro urgentemente. Temos muitas dívidas. Rafael perdeu dinheiro em investimentos ruins no ano passado. Estamos atrasados com nossa hipoteca. Nossos cartões de crédito estão no limite e as crianças precisam de escola. E por isso vocês decidiram me roubar? Jéssica começou a chorar. Isabel, admito que me comportei mal, muito mal. Mas estava desesperada quando Rafael me disse que a senhora tinha esta casa linda que quase nunca usava. Eu pensei... Pensou que poderia tomá-la de mim sem perguntar. Nunca quis tirá-la da senhora. Só queria usá-la enquanto não estava aqui. E então, quando vimos como era caro manter 2 casas, pensamos que talvez seria melhor a casa ser oficialmente de Rafael para evitar problemas legais no futuro. Problemas legais? Vocês criaram os problemas ao falsificar documentos médicos. Essa foi a ideia daquele advogado barato que consultamos. Ele nos disse que era a maneira mais rápida de transferir propriedade entre família. Um advogado recomendou que vocês cometessem fraude? Ele disse que não era fraude se fosse entre família imediata. Fiquei em silêncio, processando o nível de ignorância e ingenuidade que demonstraram. Arruinaram suas vidas financeira e legalmente, porque seguiram o conselho de um advogado corrupto de 5ª categoria. Onde está Rafael? Ele não quis vir. Diz que a senhora não é mais a mãe dele. Aquelas palavras doeram mais do que esperava, mas confirmaram que tomei a decisão certa. Ele diz que uma mãe de verdade não processaria o próprio filho, que a senhora escolheu o dinheiro em vez da família. E o que você acha, Jéssica? Acho que nós começamos tudo isso. Mas também acho que a senhora foi longe demais. Poderíamos ter resolvido tudo como uma família sem advogados ou polícia. Como poderíamos resolver como família se você nunca me disse a verdade? Se mentiu, me enganou e planejou me roubar pelas costas? Mas somos família. Famílias perdoam. Famílias se respeitam, Jéssica, e você me desrespeitou de todas as maneiras possíveis. Jéssica enxugou os olhos e me olhou diretamente. O que preciso fazer para a senhora retirar as ações? Você realmente quer saber? Sim. Quero que Rafael venha aqui pessoalmente e me peça perdão. Não por você, não por telefone. Quero que ele venha, me olhe nos olhos e admita tudo o que fez de errado. Ele não virá. É muito orgulhoso. Orgulhoso demais para pedir desculpas à mãe, mas não orgulhoso demais para tentar roubá-la. Ele se sente traído pela senhora também. Traído porque a senhora escolheu advogados em vez da família. Ri uma risada amarga que veio da alma. Jéssica, você acha que escolhi advogados em vez da família? Não foi isso. Escolhi justiça em vez de traição. Escolhi dignidade em vez de humilhação. Escolhi verdade em vez de mentiras. Mas éramos família. Família. Famílias cuidam umas das outras. Você tentou me destruir. Jéssica se levantou para sair. Então não há como consertar isso. A maneira de consertar era não ter feito isso em primeiro lugar. Uma semana depois, Thomas me ligou com as notícias finais. Senhora Aguilar, Rafael e Jéssica aceitaram um acordo judicial. Vão pagar multa de R$ 25.000. Cada um fará 200 horas de serviço comunitário e ficará em liberdade condicional por 2 anos. Nenhuma prisão? Não, mas terão registro criminal permanente. E o relatório médico falso foi oficialmente anulado.
Sua capacidade mental está completamente limpa legalmente. E as taxas legais? Já gastaram mais de 30 mil hires em advogados de defesa. Entre multas e taxas, custou a eles mais de 50 mil hires para tentar roubar sua casa. 50 mil reais. Quase metade do valor da minha casa. Perderam mais dinheiro tentando me roubar do que poderiam ter ganho se conseguissem. Naquela noite, sozinha na minha casa recuperada, fiz um balanço do ocorrido. Perdi meu filho. Essa era a verdade mais dolorosa. Rafael escolheu o ressentimento em vez do arrependimento, o orgulho em vez do perdão. Mas ganhei algo mais valioso: minha dignidade, minha independência e a confirmação de que Isabel Aguilar ainda era uma mulher forte, inteligente e capaz de se defender. Meus 70 anos não me transformaram em velhinha indefesa, mas em mulher sábia com recursos, contatos e determinação para proteger o que construí. No mês seguinte, contratei uma governanta em tempo parcial para cuidar da casa quando eu não estivesse. Não porque não pudesse fazer sozinha, mas para garantir que ninguém jamais pudesse invadi-la novamente sem meu conhecimento. Também troquei todas as fechaduras, instalei câmeras de segurança e atualizei meu testamento para deixar a casa para instituições de caridade em vez de para Rafael. Se ele queria total independência financeira, a teria. 6 meses depois, recebi uma carta dele. Uma carta, não uma ligação. Nem sequer tinha coragem de falar comigo diretamente. Mãe, espero que esteja bem. As crianças perguntam pela senhora. Jéssica e eu aprendemos nossa lição. Talvez algum dia possamos ser uma família novamente. Não respondi. Famílias de verdade não se traem por dinheiro. Não humilham seus idosos. Não planejam roubos usando documentos falsos. Rafael decidiu que o dinheiro era mais importante que sua mãe. Eu decidi que minha dignidade era mais importante que o perdão dele. Cada um de nós viveu com as consequências de nossas decisões. Eu vivi na minha casa de praia, livre, independente e em paz. Eles viveram com dívidas, um registro criminal e a vergonha social de terem tentado enganar uma mulher de 70 anos. A justiça silenciosa havia triunfado, e Isabel Aguilar provou que subestimar uma mulher mais velha foi o erro mais caro que poderiam cometer. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.